sobre essa questão de sutilizar a energia sexual. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem 3 pontos, que são pontos centros energéticos, que são centros energéticos muito poderosos de ativação para que a gente consiga chegar na iluminação. E um deles, ele está na nossa morada da energia Shakti, que é em Muladhara Chakra, que é no nosso chakra básico, que é onde a gente libera essa energia, tanto o homem quanto a mulher, né? Então a gente sabe que a energia Shakti é a energia pura feminina, que ela vem de baixo, e a energia Shiva é a energia pura masculina, que vem de cima. Basicamente, a energia feminina, ela traz o poder e a energia masculina traz a consciência. Tá? Então, o que acontece hoje na forma como a gente está vibrando a sexualidade? A gente trouxe muitos conceitos de sexualidade. Então, a gente aprende a sexualidade, né, não de forma natural. Então, a gente já traz uma forma mecânica para o sexo. Então, é muito comum os meninos, hoje principalmente, entrar em contato com a sexualidade a partir da internet. Antes eram as revistas, né, nas bancas de jornal, agora é muito acessível essa informação que é distorcida. Ela já está muito conectada com esse campo todo da terceira dimensão. Então, sutilizar essa energia é um primeiro passo. E como a gente sutiliza? Fazendo com que ela se torne pura, né? E para isso a gente tem vários métodos, vários exercícios que a gente vai fazer e vai explicar para vocês, né? A gente vai demonstrar esses exercícios aqui, mas a gente tem um princípio de que você tem que estar em presença com a pessoa que você vai estar. Isso é o ar-condicionado? É o Bluetooth. Nossa, poderoso. Isso aí vai pegar, gente, tá na coberta. E um dos princípios é a gente não utilizar imagens ou memórias de relacionamentos que a gente teve anterior e nem de cenas que a gente possa trazer dos filmes pornôs ou da internet ou de fantasias que a gente vai criando, tá? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente se conecta com esses campos distorcidos da sexualidade. Você sai completamente da energia mais pura, mais poderosa, que é a que vai te levar a ter as grandes ativações, orgasmos múltiplos e tudo mais. Então a gente escolhe, quando a gente está trazendo essas cenas, essas referências, ficar vibrando muito nesse nosso, nesse sexo basal, tá? Então, para que a gente possa fazer com que essa energia realmente caminhe para a direção que ela tem que caminhar, que não é para baixo, como a maioria da humanidade faz, dispensando, liberando a energia, a gente conduz a energia para cima, né? E quem faz isso para o homem é a mulher, tá? Porque o homem tem o processo da ejaculação. Então o homem, ele libera o potencial energético dele, tem bastante perda também fisicamente com isso, né? Porque ele tem que repor uma série de coisas, porque ele tem a ejaculação. E o grande ápice é vocês praticarem para conseguir, tanto o homem como a mulher, subir essa energia e o homem passar a ter orgasmos, não só a ejaculação. Tá? E esse processo, ele precisa de um tempo de sutilização, porque a gente já traz muita memória, muita informação distorcida, né? Então o ato é muito mecânico e o ato acaba sendo muito cristalizado. E a tendência é que vocês repitam sempre os mesmos atos dentro daquilo que está muito cristalizado. Quem sente isso no relacionamento? Que tá pra fora.
tendência mais facilitada para o homem ter um comportamento mais de liberação e ok, que entra no mecânico, do que subir energia. Até porque vocês não têm a prática. Tudo requer prática, tudo requer exercício, né? Então a gente não enxerga o ato sexual como uma prática meditativa, por exemplo, como uma prática que realmente tem a capacidade de elevar o nosso campo vibracional, de subir a nossa energia e de te ajudar a atingir o seu potencial com essa energia. Porque essa é a mesma energia da criatividade, é a força criativa, é a energia da materialização, né? Então, quando a gente canaliza essa energia da forma correta, a gente materializa. E quando a gente está tendo perda dessa energia, a gente passa a não materializar na vida. Então, essa energia ela não tem um único propósito do prazer, né? E ela é muito mal explorada. Porque esse prazer, ele é muito curto dentro daquilo que a gente conhece como experiência. E esse prazer, ele pode ser potencializado por muito mais tempo, né? E com uma qualidade muito maior, né? De sensação e de vibração. Porque a sensação no sexo, no orgasmo, nada mais é do que a vibração. Então, se a gente faz um trabalho energético aliado com o sexo, o que vocês vão potencializar? A vibração do ato. E essa vibração ela vai ficar muito maior. Então, se a gente aprende a potencializar, vibrar mais, você vai ter aquilo que vocês ouvem falar dos orgasmos múltiplos. Mas isso não é só para a mulher. A mulher tem mais facilidade justamente por ela não ejacular. Né? E o homem faz o movimento contrário. Mas isso também é possível para o homem. E o ponto principal é que você não consegue isso sentar num lugar de total pureza, né? De total verdade. Porque o que acontece? O amor mesmo, puro, o amor do seu potencial, ele é a energia, né? São todas as energias que, na mais alta qualificação, gera isso que a gente chama de amor puro, o amor incondicional. Então, quando a minha consciência está tão alinhada em todos os níveis, e eu estou no potencial máximo de toda a minha consciência, o amor que eu sinto é o incondicional. E aí eu não tenho condição para amar. Eu não amo quem eu escolho. Né? E eu não dou nenhuma condição para amar. Eu entendo exatamente quais são as situações dos outros, as falhas dos outros ou como eles são, né? Se é que a gente pode chamar de falha. Mas o meu potencial vibracional ele é tão grande que ele não julga e nem exclui, ele acolhe, ele abraça. E a gente vai para aquela sensação que algumas pessoas tiveram. Ela falou, senti como se fosse um orgasmo que eu chamo de orgasmo cósmico, e uma vontade de amar e abraçar todas as pessoas. Então, não dou uma condição, né, para isso. Isso pode acontecer no ato sexual com uma pessoa que, de repente, você começa a fazer a prática como exercício meditativo, as trocas, com o intuito de chegar nesse potencial dessa sensação, que é uma sensação muito boa, que é a do amor puro. E quem ganha é quem ama. Eu já falei isso para vocês. Né? Porque quando a gente ama, a gente só se alimenta do nosso amor. O amor do outro não alimenta a gente. Não dá para alimentar. Então, quando você projeta que o outro tem que te entregar alguma coisa, você já está na situação. Porque, na verdade, o que você tem que fazer é ter a capacidade de amar o outro incondicionalmente. Então, o que a gente precisa fazer? Ir liberando as condições para o amor. Tudo que eu coloco como condição para o amor, como condição para a experiência. E aí a gente tem várias condições que a gente coloca. E isso é estar na vulnerabilidade. É na não ação, né? Que a gente tem praticado bastante. Não é louco falar de não ação, né? Fala pouco de não ação. O que eu enxergo a partir disso que ela falou é exatamente você está
aceitando tudo aquilo que é, né? Como é. Sem a condição, sem precisar criar uma situação ou ter necessidade de uma devolutiva antes de fazer. Você simplesmente, tendo a vontade de fazer, você faz, você é e aceita aquilo, né? E quanto menos a gente se propõe a criar uma situação, às vezes pela nossa mente, como a gente fala, né, que a gente acha que quer alguma coisa, mas você vê que se afastando, porque essa energia é contrária muitas vezes. E você só percebe o que é de verdade, o que você precisa quando você deixa de tentar tanto. Né? Às vezes até na dança eu falo isso, tenta menos. Quanto mais você tenta, começa a ficar aquela coisa bloqueada, você vai ficando tenso, e você evita que a energia principal flua e você possa realmente receber aquilo como da forma mais pura e natural. Você simplesmente está sendo, você está presente. Então aquilo vai chegar em você, de um jeito ou de outro, naquele momento ou também não naquele momento, porque você está realmente 100% aberto. Acho que o problema é quando a gente fica tentando manipular, né, a situação, controlar, através do nosso controle. E aí é que não chega, né? Quanto mais a gente tenta controlar, manipular, mais aquilo se distancia da nossa realidade. Então, a energia do esforço é uma energia que é muito contrária a esse lugar que é o da entrega, da vulnerabilidade, que a gente chama de não ação. A não ação de Krishna, né? Que no final a gente acabou recebendo esse presente da não ação de Krishna. Que é justamente isso. Quando a gente está na pureza, né, Jesus falou da inocência e a gente não soube interpretar. Não é a inocência da criança, porque a gente conhece, não é mais desconhecido. Você pode ser inocente conhecendo muito e ter experienciado muito, ter vivido muito. A gente tem uma ideia que a gente perde a inocência a partir do momento que a gente faz várias coisas, de repente, num caminho mais denso, e a gente acaba transitando por isso, a gente tem uma ideia de que a gente perdeu a inocência. E a inocência, ela é uma vibração. E ela é uma vibração justamente conectada com a abertura, com a não ação, com a sutilização. Então, essa inocência é a capacidade de você se abrir para a experiência sem saber o que vai ser a experiência. E o que acontece? Sempre que a gente entra no medo da experiência, a gente começa a querer se defender. Então, algumas pessoas falaram sobre o medo de se relacionar. Né? Então eu entro num relacionamento, começo a sentir as coisas fortes e eu já inicio um jogo, né? Não é isso? Você faz? Aí o jogo é, isso é besteira, melhor não, nem fica, tá muito forte. Não sei, vai dar ruim. Enfim, não sei. A mente começa a falar um monte de coisa e você, antes de viver a experiência, você já começa um jogo. Né, o jogo da conquista, o jogo de conseguir ter segurança. Então, eu preciso saber o quanto que o outro me ama. Eu preciso saber se o outro me ama igual eu amo. Eu preciso saber se o outro realmente está no relacionamento como eu estou. E aí, o que acontece? Eu começo a entrar no desespero de precisar pôr um rótulo na relação. Onde eu tenho que ou namorar, porque namorar eu vou trazer vários códigos, né? Condicionamentos. Quem namora tem vários códigos. Você entra dentro desse campo de energia do namoro, né? Desses campos mórficos que é o se relacionar na terceira dimensão. E você passa a ter que corresponder com o quê? Não posso trair, o outro não pode trair. Você começa a ter condição. Mas por que você quer tanto namorar? Porque você quer a segurança através de um contrato que você está fazendo, que você vai chamar de namoro, não é isso? Então, e na nova forma do vibrar, a gente não pensa nisso. A gente pensa em criar os melhores momentos possíveis e que o momento seja o momento. Então, se todos os momentos são bons e a gente cuida para que esses momentos sejam bons, a gente vai criando condição para que essa relação ela se estenda, ela dure.
se ela tiver que durar, né? E isso já é se relacionar. Por que você precisa de um rótulo? Que era justamente o que a gente estava falando, né? Precisando de provas o tempo inteiro, né? Do outro também. Você fica em busca, né? Será que ele deu aquilo, né? Tem que ter sempre para ter a confirmação de que isso está existindo. A gente deixa de perceber pela sensação, né? Pelo momento, né? Pelo sentimento. Tem que ter a comprovação de coisas, né? De atitudes do outro. O Instagram. Se estiver namorando, mostra uma foto no Instagram e namora. Sei que eu nem conheço disso. Mas assim, o que acontece quando você flui? E realmente isso é o caminho da liberdade. E liberdade não tem a ver com libertinagem, muito pelo contrário. Às vezes na liberdade você consegue não desejar tanto estar vivendo outros relacionamentos, porque na liberdade você acaba tendo condições de discernir e escolher mais, porque a pressão energética que você está às vezes numa condição faz com que você queira sair da condição, e aí você se volta para uma outra energia, a energia de uma outra pessoa que não está na condição, né? E tudo isso que acontece com a gente é energético no primeiro lugar. A leitura que você faz é uma distorção, né? E aí você fala, eu não posso sentir, eu não posso pensar dessa forma. Mas, na verdade, energeticamente, o seu corpo já está procurando um caminho de sair de alguma coisa que não está boa, que está te condicionando para uma experiência. E toda vez que a gente estiver se condicionando, a gente vai ter sinalizações e a gente começa a gerar um relacionamento que não é um relacionamento que vai te levar para um potencial da experiência. Porque você tem que ficar lutando com aquela condição que não está compatível com o que você está vibrando e sentindo, né? Então isso é importante da gente entender. Só que quantas pessoas têm a capacidade de permitir a liberdade do outro? Porque vocês acham lindo, incrível, né? Maravilhoso. Só que na hora que vocês entram no relacionamento, o que acontece? Vocês querem controlar. É real? É real ou não é? Ai do outro ser, fizer o quê? Trair. O que é trair? Desejar uma outra mulher? Porque ele não pode desejar outra mulher. Só que, gente, a gente deseja e a gente se atrai o tempo inteiro. Não existe isso. Então as pessoas falam que se você se sentiu atraído, se atraiu. Então ferrou, né? Porque, quem é que não trai, então, né? Só que você tem que pensar que se a pessoa está com você, tem um motivo dela estar com você. Por que ela não está com outro? Ela está com você. E existe uma importância para ela estar com você. Agora, você não pode distorcer isso achando que ela não vai se atrair por um monte de pessoas, porque ela vai se atrair. E você também. Então, viver com base na verdade, a gente ter clareza em relação a essas coisas também. E tudo bem que o outro se atraia. Qual o problema? Existe algo dentro de mim que quer ser exclusivo. É isso? Eu quero ser o personagem principal da vida de todo mundo que se relaciona comigo. Só que você tem que saber que o personagem principal da vida dele é ele, não é você. Eu acho que está muito relacionado a uma repetição de padrões, assim, de coisas que a gente foi criado ouvindo e que ninguém nem para para pensar e vai repetindo, vai fazendo. Quando você vê, você está naquele formato de relacionamento. Então, eu já nem estou nesse tópico com vocês, porque eu acho que vocês já transitaram muito já pensaram muito sobre isso, né? Já viveram muitas experiências de padrão. Já passaram um bom tempo culpando pai e mãe, modelo de pai e mãe, modelo da sociedade e tal. A gente entrou nisso não por acaso, a gente foi atraído porque a nossa vibração é igual, né? Senão a gente não estaria todo mundo nisso. Agora o que a gente tem que pensar é daqui para frente. Não é mais o porquê que eu vibro assim. É olhar essas situações e realmente se comprometer em trazer a nova forma do vibrar, porque é desafiador.
é muito desafiador. É muito desafiador para o homem, por exemplo, pensar que outro homem, que outro macho, está de olho na fêmea, né? Porque a gente já vem com muitos códigos e instintos e muitas informações até filogenéticas disso. Então a gente traz também no antigo DNA muito dessas informações. E isso todo mundo vai sentir, né? O princípio do masculino com o princípio do feminino. O Clóvis falou de como é essa relação homossexual, mas assim, na verdade, um sempre está sustentando uma das polaridades. Um sempre está sustentando mais a energia feminina e o outro a masculina. Porque não existe se relacionar se não tiver as duas energias. Não tem. Tá? Eu quis dizer assim, pensando na ejaculação. Sim, pensando na fisiologia, porque os dois ejaculariam. Então, ejaculam, né? Pensando assim, nessa mediação para uma prática de elevar o campo. Então, vai ter que fazer a retenção da ejaculação e a condução da energia. Mas isso eu vou explicar para vocês na prática como é todo o processo de subir essa energia quando a gente está falando do masculino. Mas nisso teria que ser um casal ou... O casal sempre. O casal sempre. O casal sempre. Porque você tem que entender que um só não vai fazer. A gente precisa, principalmente que o interesse desse processo é, na verdade, atingir o seu potencial com essa energia. O que você vai ter? Clareza, inteligência, né? Porque ninguém sabe, mas essa energia deixa inteligente quando a gente sobe ela. Criatividade, empoderamento, a gente vai ter força. Então, no chakra básico é a divina força que a gente está. Quando a energia sobe para o cardíaco, é o divino amor, é o potencial de amor mesmo. Então, quando você vai subindo essa energia do básico para o cardíaco, você tem explosões. E isso vai te conectar com a consciência, com a expansão vibracional, com a vibração do amor, que é muito diferente de se pensar no amor. Então, por que a gente tem que fazer a prática? Porque a gente não vai entender o que é amor incondicional se a gente não praticar isso energeticamente até que a gente tenha essa grande explosão no nível da vibração do amor. Isso, a morada é a Anahata. Tá aqui, a gente tem a câmara secreta do coração. Existem vários canais e caminhos por onde a energia percorre. E esse processo é fazer com que essa energia, ela tenha a força de percorrer o caminho certo e ela vá ativando até que a gente tenha a explosão. Então você vai ter o orgasmo do básico, você vai ter o orgasmo no Anahata, Anahata. E o que acontece? Você vai ter qualidades diferentes desse orgasmo. E isso vai gerar uma expansão no seu campo vibracional e vai te fazer ter um potencial na vida. Porque na prática, a gente começa a materializar mais, né? Começa a atrair mais, a materializar. E por quê? Porque no ato sexual, você consegue liberar essa informação na mais alta qualificação e expandir para o campo. E aí o seu campo, na vida, já começa a informar. Por que vocês amam tanto a Noemi? Por que a galera fala assim, não sei explicar, nunca vi na vida, mas eu sinto um amor. Vocês falam isso? É real esse amor? Vocês sentem mesmo? É de verdade? Por que vocês amam alguém que vocês nunca viram? Por quê? O que acontece? Que informação chega para vocês? O campo. Isso, só que... Oi? Mas a verdade que você fala, a maneira que você fala é diferente. Então vamos entender. Você sente o amor quando? Esse amor, Porque é bom estar perto, de verdadeiro, você fala com a gente mesmo sem conhecer. Porque a gente sente isso também. Muito, então a gente se comunica mais energeticamente, mas eu preciso ter a qualidade desse amor no meu campo, entende? Não adianta eu falar de amor. Então existe uma prática que eu faço que libera essa qualidade vibracional, que é a energia mesmo, do amor incondicional. Porque a gente não se conhece, mas a gente pode se amar. Eu falo para vocês, eu amo vocês.
E eu amo as nossas trocas. E eu estou presente energeticamente, eu me comprometo. Porque é verdadeiro isso. E essa energia chega. Só que se eu tenho ela muito, não é um esforço para mim amar. Porque ela já está natural. É simples amar. Eu simplesmente quero encontrar vocês, abraçar vocês, poder ter trocas. Eu quero ouvir o que vocês estão escrevendo. Eu quero entender, eu entro energeticamente. Mas isso não é na energia do esforço, que é o que a gente estava falando. Não tem um querer para isso. Tem muita prática para ativar isso. E o caminho é através da sexualidade. Isso. É um caminho mais rápido do que os outros. Porque a morada dessa energia, ela está dentro dessa energia sexual. O potencial dessa energia. Entende? Quando eu elevo essa energia para o meu chakra frontal, eu tenho a divina sabedoria. Ativação da divina sabedoria. E o que é a divina sabedoria? Eu não preciso mais ler nos livros. E agora, eu estou evitando muito mandar qualquer tipo de informação para vocês. Eu só estou trabalhando com campo de energia. Diminuir os áudios, diminuir o suporte, para que vocês tenham bastante autonomia. Me nego a escrever uma apostila, porque eu sei que isso vai fazer a prática da cristalização, de ficar no mental, de ficar ativando o julgamento, sendo que vocês já têm o potencial de receber e de se comunicar por campo de energia. Então, eu meio que obrigo vocês a se comunicar comigo por campo, por vibração. E aí a mente se debate, porque ela quer o quê? Ela quer aquela atenção do físico. Ela quer aquela organização que eu acho que é a organização que tem que ser. Eu não estou olhando tudo que eu estou recebendo vibracionalmente e me fecho para uma condição, para uma cristalização, que é a apostila, o áudio que tem que mandar hoje, todas as condições que eu vou colocando já dentro de um trabalho que é o de liberar vocês da condição. Então, assim, o que eu observei com os grupos de WhatsApp? Que eu mandava os áudios regulares todos os dias e dava um super suporte e respondia a todo mundo. Vocês começaram a desacreditar de vocês, porque era a Noemi respondendo. Era o áudio que a Noemi mandou hoje. O que aconteceu quando eu soltei vocês? Sem explicar nada. Não tem áudio, não tem apostila, não tem ninguém me cuidando. Eu disse só o seguinte, tá no campo. Quem realmente se abriu, sentiu e conseguiu ter as respostas, ativar o campo, fazer tudo a partir de um movimento para o campo, correto? Quem não se abriu ficou na mente, no julgamento, criando critérios de como eu tenho que trabalhar. Agora, quem é que diz como eu tenho que trabalhar? Vocês? Não. O que é isso? É a mente de novo. Criando o quê? Cristalização. É diferente da forma que era antes? Quando vocês estão nesse tipo de julgamento, vocês escolhem co-criar a antiga forma do vibrar. Né? Não precisa mais. Se você colocar a intenção de ter uma resposta, eu te garanto que você vai me ouvir falar com você, que a energia vai chegar, que você vai ter a resposta e que se você se abrir, vai super te trabalhar. É real. Quem já passou pela experiência aqui? Real. De fazer a pergunta e de receber a resposta e de ter a ativação. Então, praticamente todo mundo aqui já passou por isso. Então, se a gente tem esse potencial, se a gente tem como atingir isso, a gente precisa praticar. Sem prática, não se chega num nível de excelência. Por isso que eu falo, leiam menos, procurem menos fora. Recebam mais do campo vibracional das coisas e das pessoas. Para que a gente possa entrar nessa alta percepção sensorial. Pensando nisso, existe um momento mais forte do que o sexo? Tem, gente? Não tem. A gente, quando tem o primeiro orgasmo, o que acontece? Vicia! Ou não? Vicia ou não vicia? Quantas vezes você vai pro treino
nossa vida. O que ele faz? Ele acalma, ele relaxa, o que mais? Ele te faz ficar mais bonita, mais empoderada, né? Desde que você não carregue um bando de informação que foi colocada em cima disso e que é onde você começa a distorcer tudo. Porque você começa a acreditar que é pecado, que é errado, que você tem que fazer escondido, né? Tem um monte de coisa assim. Então eu recebo um monte de mulher que fala, eu não me masturbo. Por quê? Ah, não? Ah, não é complicado. Tipo, então, a gente tem que passar a entender qual é o potencial que a gente tem no corpo físico, porque isso é uma energia do corpo físico que ela pode se expandir muito e gerar muitos ganhos pra gente em relação a campo de energia, em relação inclusive à iluminação. Então, quando a energia chega no frontal, se a gente consegue subir e ter esses orgasmos em todos os chakras, expandir mesmo, e chega no frontal, o que eu vou ter? Vou ativar a minha inteligência, porque nessa hora eu me conecto com a inteligência cósmica. O que é o orgasmo? Não é uma chuva, ela não faz... Você pensa em alguma coisa nessa hora? Né? Então você está se comunicando com o quê? Com a totalidade, né? Com tudo que é vida, com tudo que existe. Não é isso? Tá. Então, a prática do sexo, ela é importante? Sim? Sim. E por que a gente fica se preocupando se o corpo está bonito, se a bunda está empinada, se a posição está certa? Faz sentido isso? De você perder a oportunidade de atingir o seu potencial porque você quer que o outro ache que você é gostosa, por exemplo. E pra que você quer que o outro ache? Né? Porque as mulheres têm uma tendência de usar o sexo para conseguir as coisas que elas querem. Então, ou elas usam o sexo para conseguir ou para punir. Então, o cara não fez nada que ela queria, ela faz o quê? Sem sexo. Não é assim? Eu achei isso muito interessante. Eu pergunto se o sexo fosse bom para o homem, né? Exato, eu sempre bizarro. Resolve o problema. Dá para resolver de outra forma, né? Dá para resolver de outra forma. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente tem que saber separar essas situações na nossa vida, né? Então, ok. Então, quando a gente está no jogo do controle da manipulação, o que acontece? A gente começa a gerar uma série de coisas também dentro do relacionamento, né? Então, assim, tem essas punições e depois tem o ganho, gente, que o cara se sente culpado, o que ele vai fazer? Ele faz tudo o que você quiser, não é isso? E aí a mulher que gosta de ganhar presente, ganha o quê? Presente. A que gosta da atenção, ganha o quê? Atenção, que não está conseguindo. Então sempre tem um ganho dentro desse jogo. Só que o que a gente não entende é que a gente está tendo uma perda, porque a gente está usando uma energia que é um potencial, que é muito grande mesmo como potencial, para essas questões do mundo manifesto. E a gente fica preso dentro desses campos que são repetitivos. Isso não vai te alimentar, porque você não atinge a autonomia. O verdadeiro poder não está em você, está no jogo que você faz para que o outro te entregue o que você quer, ou deixe de fazer aquilo que você não quer. Então, se ele olha para uma mulher, eu fico puta da vida, e aí eu faço todo um jogo, né? E aí geralmente o jogo é moral, e aí eu vou lá e faço o indivíduo sentir o quê? Culpa. Quando o homem sente culpa, eu consigo o que eu quero. Mas assim, e todo mundo que domina alguém precisa dominar a partir da culpa. Não existe dominar ninguém se não for pela culpa. Então a gente tem que pensar o quanto a gente usa disso, porque isso é um fator muito limitante. Você não consegue se utilizar e vocês vão reclamar horrores, como eu recebo, a maioria sem libido zero, ou bem pouco libido, né? É verdade. Sem vontade.
vontade, né, de estar tendo o ato sexual mesmo. O ato sexual, ele fica desprazeroso. Você fala, mas putz, não é aquilo que eu poderia estar vivendo, experienciando. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar sobre experiências possíveis. Por exemplo, a distância. Você sentir como se estivesse na relação com essa pessoa, você não falou com essa pessoa, e essa pessoa teve também essa sensação como se estivesse com você, e aí de repente você sabe que naquele momento estava acontecendo isso. Você estava tendo uma troca energética. Sim. Só que é muito importante que a troca energética seja no físico, tá? Que é muito diferente. Esse potencial tem que ser ativado no físico. Mas é algo que Acontece. Depois que você faz no físico, acontece. Só que se você não tiver experiência no físico, é muito difícil. Depois que você tem experiência no físico, só de ouvir a voz da pessoa, você ativa e pode ter um orgasmo. Você começa a sentir o libido. Ai, ferrou. Por que que quando vocês estão realmente na paixão, no amor, e tem um ato sexual com a pessoa, só de você pensar nela você fica excitada, só de você ouvir ela falar você fica excitada. A pessoa está falando qualquer coisa, você já está excitada, entendeu? Porque você está naquela entrega total de um ato dentro de uma energia que está mais alta, bem melhor qualificada para você. Então essa conexão, ela fica muito forte. Só que isso multiplica em 1000 quando você realmente tem a prática. E você vai com consciência para a prática. Porque a paixão, ela ainda vibra baixo. Ela tem uma vibração baixa. E quando é que eu começo a desqualificar? Quando eu sinto a energia forte e começo a querer me proteger. Então eu não consigo me vulnerabilizar, porque eu vejo que está muito forte, eu tenho que me proteger. Eu tenho que ter garantia que o outro está sentindo a mesma coisa, para eu poder me entregar e me abrir, para eu não sofrer. Só que você não tem que ter essa garantia, você tem que pegar essa energia e potencializar ela. E dar graças a Deus que o outro, ele ativou isso em você. Ele simplesmente ativa. Eu não sei se vocês viram aquele vídeo que eu tinha gravado sobre Purusha Prakriti. Eu tirei rapidamente. Mas o que acontece? A gente vem de uma unidade. Então a gente está em Atma. Então o masculino e o feminino tá. E num determinado momento, a gente sente uma necessidade de multiplicar. Porque quando você está amando, você não sente uma necessidade de, nossa, começa a ficar pouco, você dá só para um. Você começa a querer multiplicar, então você fica no cachorro. Se eu estiver amando, você ama o cachorro, você ama as pessoas que passam na rua, você é feliz, né? Então a gente começa a ter essa necessidade de multiplicar, de ter troca energética. Não só com a pessoa que você está amando, mas aquela pessoa é a que ativa em você o amor, né? Então você volta para ela, porque na verdade ela tem essa capacidade de ativar e de liberar isso. Se tudo fica no nível de leveza, de pureza, de sutilização, a sua tendência natural é querer novamente, é querer estar com a pessoa, é querer viver essa experiência novamente. Quando vocês entram com a energia do controle, mesmo que vocês finjam que não estão nem aí, essa energia, ela já bloqueia a possibilidade dessa experiência. Consegue entender? Porque o que chega primeiro é a energia. Então não adianta você fingir que você não está nem aí. Não, pode ser livre. A gente faz um relacionamento livre, porque putz, o cara não está afim de ficar só com uma pessoa, mas eu quero muito ele. E aí eu entro no jogo. E essa energia, ela é uma energia de esforço. E a energia do esforço é contrária à vibração da pureza e da sutilização que a gente está falando. Então,
Então, ter a capacidade de sutilizar é muito importante. E como que faz para, quando a gente identifica essa energia, para requalificar? Então, você vai ter que fazer o exercício, porque tudo na vida é exercício, né? O que a gente faz? Você identificou que você está entrando no controle, você breca a ação e você diz não para isso, você se vulnerabiliza, você fala para o outro aquilo que você está sentindo. Em um determinado momento eu senti uma necessidade de me proteger, foi foda, não foi fácil, mas eu estou na prática da verdade, então estou te dizendo. Você já quebrou o jogo, já não funciona mais para a mente. Então o caminho, a prática da verdade, da vulnerabilidade, é se colocar nesse lugar onde você não sabe o que vai acontecer, mas você está muito firme dentro do propósito da experiência. Eu não sei o que vai acontecer, mas se não for nesse caminho, eu não vou conseguir o samadhi. Se não for nesse caminho, eu não consigo uma experiência do amor puro e verdadeiro. Não dá. Então você está abrindo mão de uma experiência que pode ser muito incrível, porque você escolhe se defender. Então só existe um caminho. A verdade, que Jesus dizia, a inocência que Jesus dizia. Jesus devia transar pra caracas, com certeza, entendeu? Até porque ele é meu mestre, cara, com certeza. Ele sabia desse caminho aí. Mas essa parte ninguém conta, porque ele era um buscador da verdade, né? E ele não negaria o físico também. Então, muitos católicos, gente, começam a me bombardear nas redes sociais. Como assim? Jesus transava, você tá louca? Essa mulher é maluca. Mas Jesus devia transar, né? Muito bem, aliás. Aquele campo de energia que até hoje a gente vem reverberando. Nossa Senhora, se Jesus estivesse aqui nessa terra, eu ia atrás dele de qualquer jeito. Ia ser minha meta, cara. Jesus. Com certeza. E quando você descobre isso, que a energia do outro tem o potencial de te ativar ou não. Por quê? Porque na divisão do Atman, a gente teve a necessidade de se multiplicar e depois a gente tem a necessidade de fazer o caminho de integrar, de voltar para a unidade. Então, nesse caminho, a gente se relaciona sempre o feminino e o masculino. Quando o Atman se divide em Purusha e Prakriti, tá? E Purusha é a energia masculina e Prakriti é a energia feminina. No ato sexual, Purusha, a energia masculina, ela precisa gerar esse movimento. O masculino não é o yang, não é o movimento, mas é também a consciência. Então, quando vocês me perguntam por que tem menos homens no curso? Porque os homens, realmente, por ter essa energia, têm mais potencial para iluminação. Porque eles têm mais clareza. Vocês não percebem que o homem tem mais clareza? O caminho da iluminação é o caminho da clareza. Então, eles têm uma facilidade maior para ir para o caminho. Quando aquilo virou, eles vão. E a mulher, ela já se perde em 1 milhão de vezes. Né? Eu achei que a mulher buscava justamente por isso, que o homem não dava muita importância a essa parte, pensava diferente. Mas eles têm clareza, eles têm facilidade, eles conseguem entender o processo muito fácil, assim. Enquanto a mulher está problematizando, aí vai vir nas redes sociais. Acho que você tem uma fala muito machista. Nesse momento que o feminismo está em alta, eu tenho que cuidar. Mas não, eu vou falar uma coisa que é real. O que acontece? O homem, quando ele diz, nossa, você está bonita, você nunca acredita. Você problematiza. Você começa, por que ele está falando que eu estou bonita? Porque eu estou feia. Porque ele quer alguma coisa. Porque eu não posso estar bonita hoje. Então assim, eu sei que eu não estou bonita. Então por que ele está falando isso? E aí você começa, mas eu sei que eu não estou bonita. Por que você falou isso? É uma problematização. O cara não sabe nem o que ele pode falar. A mulher. Oi? Os homens ficam confusos hoje em dia, né? Não, eles têm medo mesmo. Porque vai gerar uma... Nossa,
Mas o homem realmente só está dizendo que você não acredita. Mas a mulher olha tudo que ela criou. Então isso é clareza, isso é direcionamento, né? É foco. Então a energia masculina, quando ela ativa a energia feminina, ela dá o potencial do movimento. E a gente não consegue fazer só com a energia feminina. Precisa ter as duas energias. Por que a gente é atraído? Porque tem que existir a outra polaridade para eu poder ativar o meu potencial. Senão eu não chego nele. Correto? Entenderam isso? Então tá. Então, o que acontece quando a gente escolhe menosprezar, diminuir a outra energia? Quem é que perde com isso? Vocês já viveram isso? Não. O que acontece? Vocês perdem o quê? A experiência, tudo. Libido também, não? Sim. Muito libido. Então, no relacionamento, a gente tem que fazer o outro atingir o potencial dele. Porque quanto mais alto ele estiver vibrando e mais no potencial, fazendo coisas que gosta, vivendo o que ele quer viver, quanto mais luz e brilho ele tem, melhor o nosso sexo, gente. Entendeu? E aí fica melhor a coisa. Só que o que a mulher quer fazer? Apagar. Não é isso? Porque se ele estiver brilhando muito, o que acontece? Não vai descer. Um monte de mulher vai se atrair por ele, não é isso? E aí o que a gente faz? Repõe numa caixa. De preferência dentro de casa. Comigo! Ai, que dó, mas vocês fazem isso? Vocês fazem isso? Então tá, e ainda para piorar, um baita jogo de manipulação para que o outro não perceba que você fez ele ficar dentro de casa, dentro de uma caixa com você. Não é isso? Um casal conhecido aí do interior, que a mulher dá comida do cara e o cara não gostou, ninguém olhou só ela. Tem muitas situações, só pra gente entender. Só que assim, eu não falei que se Jesus estivesse encarnado aí atrás dele em qualquer lugar, muitas pessoas fizeram isso, gente, na época. Por quê? Porque quanto mais o cara tiver no potencial, melhor pra minha ativação. E você tem que entender que a mulher também. Quanto mais a mulher tiver no potencial dela, melhor pra nossa ativação. Porque aí você vai ter um nível de integração e de troca muito alto. E é muito mais rápido vocês subirem junto. Certo? O que acontece com a humanidade? Não consegue ter esse potencial de iluminação, do despertar. Por quê? Porque a gente fica repetindo nessas rodas sansáricas essa questão do controle, né, e da manipulação e dos jogos. Isso a gente está fazendo há muitas encarnações, há muitas eras. Seja medo. Medo de sofrer. E para não sofrer, eu também não me permito ser feliz. Né? É como se a gente furasse os olhos para não ver as coisas ruins da vida. Então fura o olho. Né? Então eu não vivo melhor porque eu controlo. E aí esse controle, essa energia vai para o sexo também. Concorda? Então quem é que tem que mudar? É culpa do outro isso? Né? Então a gente tem que ter um ritual para que a gente consiga fazer com que a relação seja sagrada. E vocês precisam ter um acordo de que a vibração e a relação de vocês tem que ser um caminho para essa expansão. Né? Então, esse ato, essa troca, ela precisa ser constante e ela precisa ser melhor a cada dia e não pior a cada dia. Isso vai acontecer assim, sem vocês conversarem,
sem vocês colocarem energia, sem ter todo um ritual para que isso aconteça, sem cuidar disso, não vai, é possível. Né? Qualquer coisa que você não cuida, acontece o quê? Deterioriza. Ou não? Sim. Então por que vocês acham que na relação vai ser diferente? Dentro do que a gente estava falando. O que acontece? Depois do namoro, você percebe que no namoro você não tem tanto controle assim. Aí o que você precisa fazer? Casar. E aí quando casa, o que acontece? Chegou no objetivo. Chegou no objetivo. Ninguém cuida mais da relação, porque já casou. Casou, pronto, está casado. Não tem mais outra etapa para se chegar, não é isso? É empate. Eu tô segurando o noivado ainda. Pois é. Tem alguma inteligência aí ainda tentando falar alguma coisa. Mas dá para casar. E dá para casar e ter um casamento muito bom. Só que tem que ser na nova forma do vibrar. E tudo isso, gente, não faz sentido nenhum se for só na fala, né? Então, eu acho que vocês precisam entender que essa mudança tem que partir de cada um. É uma outra forma de olhar para isso. E aí, o que pega? A tal da liberdade. Como é que eu dou a liberdade para o outro? Não é difícil? Não, imagina, ninguém acha difícil aqui nessa sala. Não? É super fácil. É fácil, gente? É difícil? Hã? No meu estado atual, Porque você já chegou na conclusão, só que eu estou tentando explicar isso para quem ainda está no começo. É uma grande sacada, entendeu? Tem que praticar. Tem que praticar. E o que é a liberdade? Até onde eu posso dar liberdade para o outro? Calma aí. Conta pra gente. Fala você, ela, sobre tudo isso que a gente falou. Vamos ouvir o masculino, essa sabedoria. Eu acho que quando a gente está nessa, exatamente, consegue. E que se não for para acontecer, não vai acontecer, e você está bem com isso. Então a liberdade tem que ser total, porque só na liberdade total você vai saber se vai dar ou não vai dar certo, ou até quando vai acontecer aquela situação. Senão você, da mesma forma, você tem que bloquear a experiência daquela pessoa e a sua para que aquilo se desenrole, se for então para acontecer, para seguir ou não. Porque a gente já está pensando sempre, acho que nesse ponto final, né, no fim da corrida, casamento ou aquilo. E aí deixa de trabalhar no dia que você tem, né, todo dia, como a prática. A gente perde o sentido da prática também da relação, porque a gente